Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Enquanto os irmãos abrem, queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Já tive aqui uma vez, cultuando com os irmãos e também já tive trazendo uma vez uma palavra de ensino. Alguns dos irmãos lembram de mim, não sei se todos, mas alguns lembram. Queria agradecer ao pastor Rodrigo por ceder a honra de estar aqui trazendo as palavras, os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, meu amigo Marlon, para quem não sabe, ele foi meu líder de jovens. Eu posso dizer que eu tive um bom líder de jovens, um líder espiritual na minha vida, e até hoje tem sido. Hoje trabalhamos juntos, estou feliz. Falo para ele que eu não sou pregador, mas ele é teimoso. Mas vamos lá, falar um pouquinho desse Deus a qual nós servimos, meus irmãos? Todos acharam? A palavra do Senhor, em Gênesis 37, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José fazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava Jacó. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui, meus irmãos. Os irmãos possam se assentar. Meus irmãos, a inocência que eu vejo em José, pureza. Então os sentimentos dos irmãos, sentimento normal, sentimos. Agora José não, é diferente. Ele está além. A gente associa muitas das vezes inocência para as crianças. Estamos errados. Inocência não tem a ver com... Uma certa vez, as crianças estavam chegando até Jesus. E os discípulos quiseram impedir, falou, não deixe. Ao ponto que Jesus falou assim, deixe-as vir, porque das tais é o reino do céu. Em verdade vos digo, se não forem como elas, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, tem que ser como criança, pura, inocente. Infantil não. Nós somos adultos, jovens. Infantil, deixa as crianças ser. Mas inocência nós temos que ter. Hoje em dia o termo inocente é usado de forma pejorativa. Se a gente fala alguma coisa que pode nos prejudicar, a gente fala assim, esse aí é muito inocente, viu? De forma pejorativa. A gente prepara os nossos jovens para ser talentosos, para vigiar, ficar atento, fazer faculdade, orar. Temos que continuar assim, mas desenvolver pureza, desenvolver inocência. Está faltando. Nós precisamos ser diferentes. A Bíblia diz então que os irmãos de José vai ao campo e Jacó fala assim para José, vai atrás dos seus irmãos e vê como está. Ele fala assim para o seu pai, pai, eu não vou não, meus irmãos não gostam de mim, eu não vou não, você sabe que os meus irmãos podem fazer alguma coisa comigo, eu não vou não porque eles não querem eu no meio deles. Ele falou isso, José? Falou nada. Ele não falou, ele tinha inocência. Ele foi de encontro aos seus irmãos. A Bíblia diz que quando os seus irmãos veem ele de longe, fala assim, lá vem o sonhador. Há quem diga que você não tem que contar dos seus sonhos. Há quem diga que José se precipitou neste momento. Não, meus irmãos. Você não precisa contar talvez os seus planos, algumas metas, algumas particularidades, não é necessário contar. Mas algo de Deus é necessário contar. O sonho que José teve não foi um sonho de José, era de Deus para com José. Quando é de Deus, tem que contar.
Não é uma coisa que José falou para Deus: Deus, eu quero ser maior que os meus irmãos. Não é uma coisa que José falou: Senhor, eu quero ser o Senhor sobre a minha família. Não. Foi uma parte de Deus para com José. Então, quando é da parte de Deus para nós, não importa se vai ter consequência, não importa se vai ter retaliação, é necessário falar. Então, ele não se precipitou. José tinha que contar os seus sonhos, sim. Então a Bíblia diz que os irmãos de José, eles fazem uma armadilha para José. Primeiramente, eles pensam em matar a José, devido à raiva, devido ao sentimento. Mas convencidos por Rúben e por Judá, eles não fazem isso, jogam José num buraco e depois resolvem vender a José para os ismaelitas que estavam passando. Levam as roupas de José, a túnica, ensanguentadas, e dizem a Jacó que encontraram José, que deve ter sido uma besta fera, comeu José. Jacó rasga suas vestes, chora, fica em luto, em pranto. E José então vai para a terra do Egito. Olha a mudança, do seio da casa do pai, do amor do pai, para uma terra onde foi vendido como escravo. Olha a mudança, sem culpa, sem nada. O que pensar? O que sentir no momento? O que sentir nesse momento? Vou parar com tudo? Eu não fiz nada, isso é injusto. Vou chutar o balde? Vou murmurar contra Deus? Sentimentos normais. Mas José, ele já me mostra, ele já me provou que ele é diferente. Duvido que ele sentiu isso. A Bíblia diz então que José, ele é vendido para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. E a Bíblia diz que Deus era com José. Então, tudo quanto José fazia naquela casa dava certo. Deus prosperava. Potifar, então, ele deixa José como o senhor daquela casa. Então, aquele homem que foi vendido como escravo numa terra estranha, começa a ser abençoado no local que ele está. Daí eu já abro um parênteses para entender algo mais, que o segredo não está no local, o segredo é quem está lá nesse local. Olha, meus irmãos, jovens, igreja, a maioria do nosso tempo, nós vamos estar num tempo influenciado pelo mundo. Você vai estar na rua, você vai estar no trabalho, você vai estar na escola, na faculdade. Mais de 90% do seu tempo é influenciado pelo mundo. Mas você é diferente nesse mundo. As coisas acontecem para você, que você está lá. A Bíblia vai me dizer que Abraão, uma vez ele fala assim para Ló, não é bom que os nossos pastores comecem a contender um contra o outro. Nosso rebanho está crescendo, não tem mais espaço para a gente. Faz o seguinte, se você escolher ir pela esquerda, eu vou pela direita. Agora, se você escolher ir pela direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou as Campinas Verdes e falou assim, vou por esse lado aqui. Eu olho a atitude de Ló, eu vejo uma atitude totalmente certa, totalmente correta. Ele olhou as Campinas Verdes. Meus irmãos, 99% das atitudes que nós tomamos era para nos favorecer. Nós somos assim. Você não toma uma atitude que te desfavoreça. Você não vai tomar uma atitude para te prejudicar. Então eu olho para Ló, querendo as Campinas Verdes, eu vejo uma atitude normal. Normal. A maioria de nós somos assim. Agora eu olho para Abraão e eu vejo diferença. Abraão é diferente. Ele está falando assim em outras palavras. Ló, se você quiser ir pela direita, eu vou pelas Campinas Verdes. E se tiver inimigo, vai ter que se bater em retirada. Agora, se você quiser ir nas Campinas Verdes e eu for para o deserto, Deus vai providenciar água, alimento, tudo, porque eu vou estar lá. É isso. Abraão sabia que onde ele fosse, Deus estaria com ele. Então é isso, é fé. Aí desenvolve fé. A gente, não importa o local. A Bíblia diz então que tem tudo dando certo para José na casa de Potifar. Porém, a mulher de Potifar se interessa por José.
e tenta armar uma armadilha para ele, ele não aceita, ele não quer. Ela quer se relacionar com ele e ele não quer. Um certo dia, então, ela arma uma armadilha e ao ponto que José teve que fugir dali, acusado de tentar ter a mulher de Potifar. Mais uma vez muda a história de José. Ele é preso. Mais uma vez motivo para reclamar. Mais uma vez motivo para chorar, para desistir, para chutar o balde, para abandonar esse Deus, porque ele não fez nada. Outra vez vai acontecer isso. Foi assim. Mas a Bíblia diz que na prisão, o carcereiro mor daquela prisão, ele já vê que José é um cara diferente. E começa a deixar ele tomar conta das coisas da prisão. E a prisão começa a ir tudo bem na prisão. Tinha 2 homens na prisão, que um era o copeiro mor e o outro era o padeiro mor, que assistia junto a Faraó, que estavam presos. Aqui um dia José passando por eles, viu eles com um semblante entristecido, angustiado. E José falou assim para eles: o que acontece? Por que estáis assim? E eles falaram: nós tivemos um sonho e nós não soubemos, estamos angustiados porque não entendemos esse sonho. E isso nos deixou assim. José falou assim: mas a revelação não é de Deus? O sonho não é de Deus? Conte-me. Olha que lindo. Ele foi injustiçado pela família, foi preso sem fazer nada. Ele depois foi injustiçado novamente, foi preso sem fazer nada. E lá dentro da cadeia ele está falando do Deus que ele serve. Dentro da cadeia ele falou assim para os outros: eu conheço o Deus que revela, conta para mim que eu tenho intimidade. Olha a diferença de José. A Bíblia diz então que eles contam o sonho para José. José, ele interpreta, ele fala para o copeiro mor assim: dentro de 3 dias você será restituído ao posto de copeiro, estará novamente servindo o vinho a Faraó. E falou para o padeiro mor que dentro de 3 dias ele morreria. Ousadia. Hoje em dia nós vemos alguém falar para outro para se converter, para arrumar a casa, ou falar assim que você vai morrer. Difícil. Coragem. Homem de Deus, fala o que Deus manda, não importa a consequência. Foi Deus que mandou. E algo muito interessante me chama a atenção nesse texto, é que ele olha para o copeiro mor, depois ele revela o sonho: lembra de mim quando estiver com o Faraó. Meus irmãos, o nosso meio é assim. Às vezes a gente serve a Deus, daí a gente, sem querer, mas a gente desenvolve um orgulho que a gente acha que a gente não precisa de ajuda de ninguém. Eu sirvo a Deus, Deus vai prover. Eu sirvo a Deus, eu não vou pedir ajuda, eu sou diferente. Olha, José, homem de Deus, homem direcionado por Deus, falou para o copeiro: dá uma força aí para mim quando chegar lá. Olha que interessante, dá uma força, lembra de mim. E às vezes a gente não pede ajuda para ninguém, a gente acha que é feio. A gente acha que Deus vai fazer tudo pela gente. A gente tem que se relacionar. Deus se agrada quando a gente se relaciona com as pessoas. Isso demonstra humildade. Humildade, nós não somos maiores que ninguém. Então nós precisamos de ajuda. Deus vai falar: alguém lá do mundo vai te ajudar. Alguém no serviço, alguém na faculdade. Em qualquer lugar Deus vai colocar alguém para nos ajudar. José falou assim: lembra-te de mim. A Bíblia diz então que tudo quanto José interpretou, aconteceu. E passaram-se 2 anos, José naquela prisão. A Bíblia diz que Faraó, então, ele teve 2 sonhos. Faraó teve um sonho que ele estava em frente ao rio, e desse rio saíam 7 vacas gordas, gordas, cheias de vida, saúde aos olhos. E logo depois dessas 7 vacas, saem 7 vacas miúdas, doentes, secas. E as 7 vacas engolem as vacas gordas. E aquele sonho transtornou um pouco a Faraó. Ele vai dormir e novamente ele tem um sonho. Dessa vez ele está num campo e nasce 7 espigas graúdas, cheias, boas à vista.
E logo depois dessas 7 espigas, nascem mais 7 espigas queimadas, miúdas, feias, e elas devoram as boas. Isso transtorna Faraó. Faraó, então, ele pede aos seus sábios, aos seus conselheiros, a quem pudesse interpretar, e não havia ninguém. Mas José tinha pedido uma ajudinha. Lembra de mim? E o copeiro lembrou. Então o copeiro revelou o que acontecera na prisão para Faraó. Faraó falou assim: então traz-me esse hebreu. A Bíblia diz então que diante de Faraó, José interpreta o sonho e fala assim: Faraó, na verdade esses 2 sonhos se tratam apenas de um sonho. Quando Deus deu 2 sonhos para você, é que Ele diz que tem pressa em cumprir esses sonhos. Tanto as 7 vacas gordas, quanto as 7 espigas graúdas, significam 7 anos de bonança, de fartura, de tudo vai brotar, tudo vai dar na terra do Egito, vai dar, tudo quanto for coisa boa vai ter. E as 7 vacas miúdas, doentes, tanto com as 7 espigas queimadas, secas, são 7 anos que virão depois dos 7 anos, a qual será uma miséria, a qual será uma seca, que vai se fazer esquecer a época boa. Então coloca alguém para tomar conta diz para na época boa, nos 7 anos bons, separar alimento para que no momento ruim ter. A Bíblia diz que Faraó se maravilha com José, da sabedoria, do Espírito de Deus na vida de José. Então todos nós sabemos que Faraó constitui a José como governador daquela terra. A Bíblia então, meus irmãos, diz que passado o tempo bom, começa a ter fome, o tempo ruim chega. Então os irmãos de José é obrigado a descer na terra do Egito para buscar alimento para sua família. José que estava fazendo essa divisão, ele que vendia, este alimento, o Egito não faltava nada. A Bíblia diz então que os irmãos de José chegam diante de José, um homem diferente. Eles se prostram e logo José reconhece seus irmãos, mas eles não reconhecem a José. Ali se cumpre aquele sonho. E o que pensar neste momento? Aqueles que me traíram, aqueles que quiseram o meu mal, aqueles que quiseram a minha morte, aqueles que fizeram mal à minha vida, aqueles que me tiraram do seio do meu pai. O que pensar neste momento? Quantas vezes a gente tenta ser justificado? Quantas vezes algo acontece na nossa vida que a gente quer justiça, que a gente quer que o Senhor faça alguma coisa? Uma certa vez, irmãos, eu passei um período na igreja que eu achei que eu fui injustiçado. Eu achei que eu fui injustiçado e aquilo ficava no meu coração. Aquilo ficava no meu coração, querendo justiça. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada. Aí um dia na sede, um curso de obreiro, o pastor disse assim, uma palavra: em meio à ira do homem, a justiça de Deus não opera. Enquanto a gente tem algo no coração, Deus não vai fazer nada. Deus só vai fazer alguma coisa para justificar alguém, quando esse alguém nem querer mais que Deus faça alguma coisa. Então a gente tem que limpar. Deus não vai fazer isso para ninguém. Deus não opera em meio à ira nossa, em meio à raiva nossa. Deus não está para justificar. Somos todos filhos. Quando limpar tudo, quando limpar a casa, aí Jesus trata. Aí você vai até chorar. Aí você vai interceder, vai falar assim: não, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. É assim. José, eu vejo um homem diferente. Que sentimento que ele tinha ali? Raiva. Um homem de ira também não. Ele deve ter se alegrado tanto de ver a família dele ali, ao ponto que ele traça um plano. Ele faz um plano, ele começa a falar que os seus irmãos eram espias, só para saber da família. Começa a conversar, pergunta se eles tinham pai, se tinha mais irmão, e eles começam a falar para José, e falando: não somos espias, não somos espias. José pede para um deles ficar e provar, trazer o irmão mais novo e provar que eles não eram espia. A Bíblia diz que eles vão e voltam, intercede para Jacó para poder levar Benjamim novamente.
E assim eles fazem. Simeão fica. A Bíblia diz que José ele saía para chorar, para conter a sua emoção diante dos seus irmãos. Ele era um homem diferente. A Bíblia diz então que José, ele manda colocar uma taça deles, quando despede todos eles e mora na taça do menor, de Benjamim. Eles falam, pega aquela taça, acusa Benjamim, e todos voltam, intercede. José vê o choro nos seus irmãos, a angústia, porque eles não querem que se repete o que aconteceu. José então vê diferença, José vê que eles mudaram. A Bíblia então diz que José se apresenta para eles, os irmãos cheios de culpa. José podia falar assim, ó, tá vendo o que vocês fizeram para mim? Mas eu não tenho nada com vocês não. José falou assim, não foi vocês, foi Deus que queria prover, foi Deus que queria fazer a nossa descendência perpetuar, continuar, foi Deus, não foi culpa sua, foi direção de Deus. Meus irmãos, eu estou trazendo essa palavra aqui, porque Deus vê que tem pessoas diferentes aqui. Normal está cheio por aí, normal está cheio. Ele quer pessoas diferentes, capazes de ser chamado de inocente, capazes de ser chamado de puro de coração, capazes de não ver a maldade nos olhos do ser humano, capazes de dar uma chance para aquele que feriu, capazes de não murmurar quando as coisas não der certo, capazes de não desistir quando as coisas não vai, capaz de olhar além, saber que Deus tem um propósito. Está difícil, mas Deus tem um propósito. Está difícil, mas Deus tem um propósito. É com essa igreja que Deus tem. É com nós, meus irmãos. Meus irmãos, para encerrar a palavra, eu falei que não seria, tenho pouco tempo ainda, eu quero contar um pequeno testemunho. Posso, pastor, contar um breve testemunho? Alguns irmãos já sabem, mas eu vou contar porque quando eu contei tinha poucos irmãos, né, Marlon? Meus irmãos, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir umas dores no meu corpo. E eu pensando que não é nada, homem já é meio devagar de ir no médico. Mulher já é mais cuidadosa, mas nós, homem, é mais devagar de ficar indo em médico. Daí deixei um tempo passar, umas 2, 3, e aquela dor não passava. Então eu falei, vou ir. Quando eu fui no médico, o médico falou assim, ó, tá estranho. Não, mas não é nada não, mas tá um pouco estranho. Vamos fazer uma biópsia? Eu vamos. Ali nada, pensando, não é nada. Fiz os exames, né? Daí eu falei assim, se der alteração nos exames, daí eu me preocupo, mas não vai. Se não der, não é nada. Fiz os exames de sangue, nada nos exames, tranquilo. Mas quando eu fui fazer a biópsia, meus irmãos, infelizmente foi diagnosticado um câncer. Eu com 31 anos fui diagnosticado com câncer. E eu tinha um histórico de 7 tios meus. 7 tios meus já tinham morrido de câncer. Não tinha uma pessoa na minha família que tinha vencido. Daí outro tio meu descobriu que tinha câncer na mesma época que eu. Na mesma época. Eu até peguei esse meu tio e falei, vamos pescar, tio, nós vamos superar isso. Vamos nós dois pescar, tio? Vamos, nós fomos lá pescar. Eu e meu tio, os dois diagnosticados com câncer. Eu falei assim, nós vamos vencer, tio. Ele falou, nós vamos sim. Passados 6 meses, nós enterramos meu tio. Meus irmãos, eu lembro que quando eu descobri, eu falei assim, quando a gente lida com a morte, a gente lida com a morte a milhares e milhares de anos-luz de distância. A gente não tem essa capacidade. Mas quando você é diagnosticado dessa forma, você começa a conviver ela próxima. É verdade. Daí eu fiz outros exames, já estava em outras partes do corpo. Daí eu falei assim, eu quero ser normal ou eu quero ser diferente? Eu quero ser diferente. Eu lembro que lá na minha igreja, pastor, eu já tive algumas situações de eu te contar a bênção na igreja. Dar graças. A Bíblia não fala dar graças a Deus por tudo? Daí uma vez
Quando eu casei, eu dei graças. Só coisa boa. O pastor até falava assim, só coisa boa. Só coisa boa. Uma vez eu fui promovido no serviço, contei para a igreja, me alegrei com a igreja. Comprei um carro, me alegrei com a igreja. Tudo certo. Até quando eu descobri que eu estava com câncer, eu peguei o microfone e pedi oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria de contar uma benção. Eu gostaria de dar graças ao Senhor. Os irmãos já pensou assim, ó, já veio mais uma benção. Eu falei assim, meus irmãos, eu fui diagnosticado com câncer. Os irmãos simplesmente ficaram impactados no momento. Eu falei assim, mas estamos na igreja. Jesus vai me curar. Jesus vai me curar. É bênção porque Jesus, eu estou na presença de Jesus. Não tem como duvidar. Daí, antes de me afastar do serviço, eu pedi para o gerente assim, ó, tem espírita, tem todas as religiões no nosso trabalho. Eu falei assim, ó, posso juntar todo mundo? Porque eu tinha que me afastar, fazer um tratamento. Juntei todo mundo e falei assim, ó, pessoal, eu vou estar me afastando do serviço, porque eu estou com câncer. Mas sabe, eu sirvo um Deus tão poderoso que do mesmo jeito que eu estou saindo, eu vou voltar. Eu vou voltar. O Jesus que eu sirvo, falei para todos essa, o Jesus que eu sirvo, Ele cura uma dor de cabeça como se fosse um câncer como se fosse uma dor de cabeça. Para Ele não tem essa. Então eu vou voltar. Eles me abraçaram, não acreditaram muito, mas eu falei, eu vou voltar, porque Jesus... Bom, eu comecei a decretar a minha vitória, porque eu falando que Jesus ia me curar ou não, não muda quem Ele é. Não muda, não anula. Eu não pode deixar de ter fé se Jesus não fizer um milagre na vida desse. Não pode. Então eu resolvi ser diferente. Eu comecei a fazer a quimioterapia, sempre fui muito vaidoso, assim, no sentido assim, antes da adolescência, eu gostava de ter um topete, né, essas coisas. Daí a gente vai ficando velho, o cabelo já não tem mais, vai acabando. Então, aquela quimioterapia me deixou sem cabelo, careca, sem sobrancelha. Eu andava de máscara nos lugares. Hoje eu andava de máscara. As pessoas pensavam que eu ia transmitir alguma doença para eles, porque eu não podia, né? Eu tinha imunidade baixa. Logo quando eu fui fazer a primeira quimioterapia, os exames deu no limite. Falou assim, ó, se você fazer, pode dar uma hemorragia no seu cérebro. Porque eu tinha que fazer todo dia tomar 5 soros. Todo dia tomar 5 soros. E depois no sábado ir lá em São Paulo tomar uma injeção na barriga. Na primeira semana, quando chegou no sábado, meu corpo não aguentou. Eu caí, eu desmaiei. Na minha rua tem feira. Entraram na minha rua para me socorrer porque eu não tinha força para nada. Que é uma bomba entrando dentro de você. É uma bomba. Eu lembro que para mim começar o processo, o médico falou assim, ó, você quer ter mais filho? Eu tinha um filho. Eu falei assim, eu quero ter mais um pelo menos. Então é melhor você congelar sêmen para você depois fazer uma inseminação artificial, porque agora já não tem como mais. Quando começar a quimioterapia, aí já era mesmo, não vai ter como. Aquele que é fiel, Ele termina a obra. Falei assim, não, se Deus vai me curar, Ele vai me dar mais um filho. Ele vai me dar mais um filho. Minha menina está com 1 ano e 7 meses. Minha menina está com 1 ano e 7 meses. Deus é tão bom. Passei momentos tão difíceis, porque esse tratamento é tão pesado. Eu no hospital ficava de fralda, porque não fazia digestão, ia fazer lavagem. A enfermeira tinha que me trocar, era uma coisa tão constrangedora. Mas Deus estava no controle. Eu lembro que no dia 24, era a virada de Natal, eu estava no culto. Eu falei assim, meus irmãos, semana que vem vai sair o resultado da minha primeira tomografia. Em nome de Jesus eu profetizo que já não vai ter mais nada. Primeira tomografia já não apareceu mais nada de câncer. Sabe, esse dia que não apareceu mais nada, é até hoje, porque eu não tenho mais nada. Oh glórias, aleluias, não tenho mais nada. Oh Deus, tu és santo.
Oh, glórias! Aleluia! É esse Deus, meus irmãos, vocês não podem duvidar desse Deus. Não importa a situação. Eu colocava na minha cabeça assim, ó. Era tão difícil esse tratamento, era tão pesado que você não tem pique para nada. Você não quer assistir uma televisão. Ele tira suas forças, ele tira sua vontade. E eu falava, eu não vou cair na cilada. Eu não vou murmurar de jeito nenhum. Eu não podia murmurar. Eu comecei a fazer vídeos na internet, pedindo orações. Sabe por quê? Eu ia enfrentar um gigante. Eu não queria ir sozinho. Cada um tem uma estratégia. Tem gente que vai mais quieto, tem gente que vai mais... Eu queria uma multidão orando por mim, porque eu sabia que se minha fé estivesse fraca, tinha uma irmãzinha de cabelo branco que ia dobrar o joelho e ia lembrar do meu nome e Deus ia ouvir. Então quantas e quantas pessoas oraram por mim, e eu sou resultado dessas orações. Porque, meus irmãos, a gente tem que ser diferente. A nossa fé é testada neste momento. A gente tem que acreditar até o último. Hoje eu estou aqui, curado, com minha filha, depois que o médico falou que eu não teria mais filhos. E vindo nessa igreja esta noite, sentindo a presença de Deus, e falar para vocês, confia, queira ser diferente. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.